Olá, minha gente, sou Lauro Dias, começando mais uma conversa aqui no Hortas, Culturas e Quintais, aquele seu canal para quem gosta da horta orgânica, a horta urbana, cultiva o seu jardim e gosta também de cultura. Às vezes a gente aqui está falando sobre cultura, afinal de contas, cultura também alimenta, não só a horta, certo? Hoje eu queria falar a respeito de pragas. Nem só de flores vive um jardim ou uma horta. Eu costumo dizer que para toda planta existe uma praga. Sabia disso? Pode ser que uma seja mais resistente do que outra, mas as plantas sempre têm uma praguinha para poder ficar enchendo o saco. Hoje eu vou falar sobre alguns cuidados que você tem que ter. Vamos lá? Quando eu falei de horta e falei de jardim, eu estou falando a respeito de qualquer planta. Eu tenho, por exemplo, aqui uma roseirinha, uma micro-roseira, que por sinal está belíssima, florindo. É o período do ano em que elas mais gostam e elas florescem bem. Você pode colocar, como eu fiz aqui, numa jardineirinha pendurada na varanda. Olha que beleza, né? Ao lado aqui de uma 11 horas, que ainda está se renovando. Pois bem, aí tu imaginas, mas o que pode afetar uma roseira? Sim, eu já encontrei até cochonilha na roseira. Ultimamente ela tem sido muito atacada por formigas cortadeiras. Essa esperta aqui geralmente aparece somente durante a noite e ela vem percorrendo seus caminhos e chega na planta ou destrói toda a folhagem. Nesse caso da roseira, ela vai aqui embaixo e corta. Eu encontro aqui os botões de rosas aqui embaixo. Isso quando eu não faço o tratamento. Tanto o jardim quanto as plantas comestíveis, a horta, etc e tal, todas elas têm, como eu falei, um bichinho, alguma coisa que lhe afete. Os mais comuns são o pulgão, o percevejo, a cochonilha, que são grandes vilões, e a formiga cortadeira também, né? Então, o que acontece? Você precisa sempre ficar atento para a sua planta. Olhar, essa daqui, por exemplo, é uma pimenta mexicana. Ela estava cheia de pulgão esses dias. Eu imediatamente tomei uma providência que eu vou dizer daqui a pouco. Os pulgões foram embora. Inclusive ela está aqui já, acabou de dar muita pimenta, e a pimenta mexicana é assim. Imediatamente ela dá flor e já começa a produção. Aqui é meu pé de laranja, já foi atacado por pulgão e também por cochonilha, acredite. Cochonilha na cítrica. Não é? A cochonilha, na verdade, ataca muitos tipos de plantas. E temos também aqui um exemplo de outra praga. Eu deixei aqui para vocês verem. Isso aqui é um pé de manjericão que foi atacado pela mosca minadora. Esses pontinhos que vão aumentando, crescendo, vão aumentando de tamanho até secar e matar a planta, a folha, e daí ele vai passando rapidamente para outras folhas também. Se você cortar esse pontinho preto no meio, você vai ver uma larvinha, é a larva minadora, certo? E assim, todas as plantas possuem o seu, digamos assim, seu calcanhar de Aquiles, ok? Então, uma das coisas que você tem que fazer com a sua horta em especial, tratar bem do solo. Isso protege a planta, deixa a planta menos suscetível ao ataque de pragas. Hoje, por exemplo, eu coloquei essa forragem, que é um capim seco, que ajuda ao solo não ficar compactado e assim promove a saúde da sua planta, certo? Saber o período correto das regas. Eu rego as minhas plantas na parte da manhã, que é o melhor horário, certo? No meio do dia, jamais. No final do dia eu evito também,
porque depois de um dia quente, as plantas ainda conservam aquele calor e se você molhar, as plantas murcham, podem até morrer. Certo? Então vamos lá, vamos ao que interessa, que é um remédio bom que eu encontrei para poder combater essas pragas que eu falei, inclusive para formiga cortadeira. Eu peguei a pimenta, no meu caso aqui pimenta mexicana, mas pode ser a pimenta que você tiver. A pimenta mexicana arde muito, minha gente. Eu que gosto de pimenta, eu tenho que comer com muita sabedoria porque ela é danada. Eu peguei 2 pimentas mexicanas, elas ficam bem maiores do que isso aqui, vermelhinhas, grandes. Piquei com semente, com tudo, porque as sementes são as partes mais ricas da pimenta, ricas em capsaicina, que é a substância que cria aquele ardor. Bati com 1 litro de água e piquei 1 dente de alho grande e ainda coloquei, depois de ter batido tudo isso no liquidificador, coloquei uma infusão com uns 2 dentinhos de cravo. Deixei por 24 horas. No dia seguinte, eu coei e obtive um líquido e botei no borrifador. Só. Não precisa do fumo, não precisa de outro produto que pode prejudicar a sua planta. E aí, o que eu faço? Eu borrifo as folhas, principalmente na parte da manhã cedinho. Hoje, por exemplo, eu já borrifei aqui o meu manjericão, que eu vi que ele estava com a larva minadora. E assim as suas plantas vão ficar bonitas e saudáveis. Você não quer uma planta cheia de problemas. Em alguns casos você vai precisar observar. Por exemplo, a couve, ela é muito atacada pelas largatas. Então fique de olho nas borboletas que colocam geralmente os ovos na parte de trás. Você simplesmente tira. Se já tiver larva, as largatas já comendo, você vai e arranca a folha, tá? Para você ter sua planta sempre assim bonita e viçosa como essa minha couve aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado desse papo, dessas dicas bacanas, simples, mas que funcionam. E dê o seu like se você gostou desse vídeo. Inscreva-se no canal, aperte o sininho aqui embaixo de notificação para você receber todas as notícias do Hortas, Culturas e Quintais. Até a próxima!